Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e mais uma vez estamos juntos em mais um vídeo, mais uma mensagem. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, sou muito grato a Deus. E eu tô com saudade, vou contar para vocês, já tem mais ou menos aí uns 3 dias que eu não coloco o vídeo e hoje pintou essa oportunidade. E por que não poder falar a amada do Senhor? Bom, antes disso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, principalmente se você estiver se alinhando, você está com os mesmos pensamentos que nós da Graça Pura temos. Se inscreva no nosso canal, vamos formando essa família linda que hoje soma pouco mais aí de 14.300 e nós estamos perto de uma marca tremenda, né? Estamos aí perto dos 15.000 inscritos, que é uma marca muito excelente para nós aqui do Evangelho da Graça, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não deixou o seu like, já deixe, comente e, claro, compartilhe, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Bom, amados, vamos diretamente ao assunto, né? Hoje nós vamos tratar aí de um tema bem interessante para todos nós, que se chama a lei das obras versus a lei da fé. E vamos aí, abra no Antigo Testamento, lá em Mateus capítulo 10, e vamos começar a ler a partir do verso 5. Talvez você que está visitando o nosso canal pela primeira vez, ou que já está se interessando pelos assuntos em graça, tenha estranhado quando eu disse que Mateus é um livro do Antigo Testamento, mas é isso mesmo. Amados, isso é fácil de entender. Você vai ver uma dessas questões que por que não chamamos nem Mateus, nem Lucas, nem João, nem Marcos como livros pertencentes ao Novo Testamento. Vocês vão entender nessa mensagem, tá bom? Por que nós não chamamos. Vamos começar lendo lá então Mateus capítulo 10, versículo 5. A partir do versículo 5 que diz: A estes 12, enviou Jesus. Veja, amados, que nessa passagem Jesus envia seus discípulos a uma missão. E ele disse aos 12 discípulos, referindo-se a uma missão. Jesus entrega uma missão aos 12 discípulos. Vamos completar o verso que diz: A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções dizendo: Por caminho de gentios não vais, e em cidade de samaritanos não entreis. É bem claro, Jesus especificando. Senão ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: O reino de Deus se aproxima. Então, amados, nós aqui temos uma missão, que é avisar que o reino dos céus se aproxima. Ou seja, Jesus passou uma missão àqueles discípulos. E ainda naqueles dias de Jesus de Nazaré, não estava presente o reino dos céus, mas que era para avisar que ele se aproximava. Agora, a quem foi dado essa missão? Foi dado aos 12 discípulos de Jesus de Nazaré. E qual a observação que Jesus faz aos discípulos? Olha, não entreis em casa ou cidade de samaritanos, nem vá aos gentios. Antes, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o objetivo dessa missão não era ir aos gentios, senão às ovelhas perdidas. E por que não era para os discípulos irem aos gentios, amados? Fica a grande pergunta. Porque ainda estavam o quê? No Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, os gentios não tinham acessos à promessa. Essa era a grande verdade. Porque ainda viviam sob a lei de Moisés. E quem poderia cumprir a lei de Moisés em toda a sua totalidade? Os judeus. Por isso que Jesus falava que ele ia à casa perdida, né? O ministério de Jesus de Nazaré foi direcionado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o reino de Deus não poderia estar presente no mundo com a lei de Moisés ainda em vigor. Esse é o grande mistério. Porque para entrar um pacto, teria que sair o outro. Porque não poderia haver mistura de pactos. A graça não poderia se misturar com a lei e nem vice-versa. Por isso que nós falamos que o livro de Mateus, que narra a história de Jesus de Nazaré,
tanto Mateus, Marcos, João e Lucas, é um livro que foi escrito para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E gentio, de uma vez por todas, amados, não é ovelha perdida da casa de Israel. Queridos, você não é uma ovelha perdida, muito menos da casa de Israel. E Jesus também disse que ele não veio para os gentios, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá registrado em Mateus capítulo 15, versículo 24. Então, amados, isso aí está muito claro. Está claro para vocês? Por isso que aqui nesse canal nós respeitamos os pactos e entendemos até onde foi a lei e quando virou a página da história. Por isso que o tema dessa mensagem é a lei das obras versus a lei da fé. Você entenderá que uma teve que cair para vir a outra. Preparados? Graça neles e em nós também. Meus amados irmãos, família da fé, seguindo nesse raciocínio, o fato é que quando Jesus de Nazaré viveu entre nós como homem, o pacto que vigorava no mundo era o pacto quê? O pacto da lei, o pacto das obras. Por isso que Jesus não mandou aqueles homens irem ao quê? Ao encontro dos gentios. Porque para nós, os gentios, viria uma outra lei, a lei do Espírito, a lei da fé. Por isso que falamos que Jesus de Nazaré não pregou o cristianismo. Jesus de Nazaré pregou a lei do arrependimento. Aí você me pergunta assim, mas que arrependimento era esse, André? Era o arrependimento de não cumprir ou de não conseguir cumprir a lei de Moisés. Porque os judeus, a Israel, a quem foi dada essa lei, eles não conseguiam cumprir, amados. A lei era impossível de se cumprir. Por isso que tinham a necessidade de crer no discurso de Jesus de Nazaré. Porque ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. Para tirar os judeus de quê? Debaixo da lei. Vocês estão entendendo o nosso posicionamento em relação à Bíblia? Nosso posicionamento está corretíssimo, amados. Porque nós respeitamos quem foi Jesus de Nazaré e o honramos porque ele fez o que ninguém poderia fazer. Mas o fato é que as doutrinas de Jesus foi feita para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o sistema religioso, como vocês sabem, foram lá e adotaram Jesus de Nazaré e a sua missão e trouxe para os dias de hoje. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, olha, não vá aos gentios, porque isso que eu estou pregando, isso que eu estou falando, não serve para os gentios. Mas na frente eu vou chamar um para entender e levar o evangelho certo a quem é de certo, no caso ali, aos gentios. E nós, amados, vemos que Pedro, né, teve uma passagem de Pedro lá em Gálatas, Pedro se metendo com os gentios. Foi quando Paulo lhe repreende. Porque, amados, não podia se misturar os pactos não poderiam ser misturados. E Pedro foi advertido severamente por Paulo. Está lá registrado em Gálatas capítulo 2, chegando Paulo a colocar o dedo em riste na cara de Pedro. Foi isso que aconteceu. Pedro foi repreendido severamente. Vocês estão vendo bem definido os dois pactos, amados? O pacto da lei e o pacto da graça? E isso ficou bem visível e palpável naqueles dias, quando os pactos se cruzavam na linha do tempo. Houve uma época, amados, em que o pacto da lei, tá, ele cruzou com o pacto da graça, que é a lei do Espírito. Durante o quê? Durante a ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou ali por volta do ano 33 até o ano 70. Então, entre 33 e 70 depois de Cristo, os pactos eles andavam juntos. O pacto da lei que veio do Antigo Testamento e o pacto da graça que estava nascendo naquele momento. E eles caminharam junto durante 33 depois de Cristo e 70, o ano da derrubada do templo
anunciando o quê? A entrada no reino de Deus no mundo. Após o ano 70, o que aconteceu? O pacto da lei de Moisés cai e continua o pacto do evangelho do reino. Vocês estão entendendo? Então, durante 37 anos, esses dois pactos ficaram de pé. E esse tempo, para nós hoje, nós vemos isso muito claro. A existência desses dois pactos, para quem ele foi, qual era a palavra direcionada aos pactos, né? Nós vemos muito claramente a exposição dos dois pactos. Um na fala de Jesus de Nazaré, anunciando o seu reino para os judeus, conforme eu li. Um evangelho de arrependimento das obras da lei. E o outro dado por Cristo ressuscitado e foi entregue ao apóstolo Paulo. Veja Paulo falando o que foi dado a ele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz: foi arrebatado ao paraíso, Paulo estava falando dele mesmo, e ouviu palavras indizíveis, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Foi isso que foi entregue ao apóstolo Paulo. Então, amados, começamos a entender a diferença entre esses pactos nesta época. Isso ficou bem claro. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo fala a quem ele direcionava a palavra dele. Vamos lá, diz assim: a mim, o menor ou o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça. De que, Paulo? De anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vocês estão entendendo? Vocês viram que a Jesus de Nazaré era um pacto, e Jesus falou: olha, não vá aos gentios, deixou isso claro aos discípulos. E Paulo foi chamado para ir aos gentios. Por quê? Porque a ele foi dado ao pacto da graça. Vocês estão vendo como chega a ser palpável os dois pactos nesta época? Um dado aos discípulos e outro aos judeus, né? Então isso está bem claro. E hoje, infelizmente, ao olharmos para o sistema religioso, o sistema tomou para si o quê? O evangelho dado a Pedro, Tiago, João, o que Jesus de Nazaré deu. O evangelho dado aos judeus. E esse acabou. Esse foi o problema para o mundo hoje. E isso, amados, só está vindo à tona por causa de quê? Do evangelho do reino. Porque Deus tem levantado canais iguais a este, né? Esse evangelho que nós pregamos, ele destapa. Ele diz que a lei das obras ficou para trás. E a lei do Espírito, a lei da fé, ela é que entrou no mundo definitivamente e soberanamente após a queda do Templo de Salomão, no ano 70 depois de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21, e ali nós encontraremos algo muito importante. Vamos lá. E diz: mas agora, separado da lei. Separado de quê? Amados, veja isso. Então, o que mostra aqui é que tem que estar separado da lei de Moisés. Porque os pactos não podem se misturar. Tem que estar separados da lei. Vamos completar. Mas agora, separado da lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testificado pela lei e pelos profetas. Então, a justiça de Deus, que é a lei da fé, ela se manifestou e foi testemunha da justiça, a lei de Moisés e pelos profetas. A lei de Moisés serviu de testemunho para a justiça de Deus, que é hoje o evangelho do reino, e pelos profetas também. E os profetas, amados, eles profetizavam acerca de um tempo que viria para o homem. E de esse tempo, diria que o homem não seria mais justificado pela lei de Moisés. Veja lá em Salmos, capítulo 31, ou Salmos número 32, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E esse tempo havia chegado, quando Deus levanta quem? Paulo, o apóstolo dos gentios. E assim caminhou, né, o Filho de Deus até chegar aos dias de hoje. Claro que a religião oficial de Roma, ela estragou tudo. E colocou o homem o quê? Antes da cruz novamente, olha só. Porque a doutrina do sistema religioso, ela coloca o homem antes da cruz. Por isso que o sistema religioso hoje, eles realizam o quê? Jejuns, batismo, vigílias, ceia, né, que é a Páscoa judaica.
Eles guardam algumas facções e denominações, guardam o 7º dia. Eles são dados a subir montes. A tudo que é dado com duro trato do corpo, ou como forma de penitência, eles aceitam isso. Eles dizimam que é da lei. E de onde vêm essas coisas, amado? De onde vêm essas obras? De Jesus de Nazaré. Porque eles se seguem, né? Eles seguiram a Jesus de Nazaré. Eles se viram obrigados o quê? A praticar as obras de Jesus. Você que segue Jesus de Nazaré, você vai seguir a lei. Porque Jesus disse isso aqui, olha. João capítulo 14, versículo 12. Olha só, e isso é que eles seguem, olha. Disse assim, olha. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maior do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amados, aqui Jesus estava se referindo aos judeus. E Jesus era um cumpridor de obras da lei. Jesus não estava falando para você hoje, que somos gentios. Nós não somos judeus. E aqui foi um dos erros mais gritantes que a falsa igreja cometeu nesse mundo. Eles pegaram essa porção, que não é aplicável a nós, e trouxe para o mundo de hoje. Isso aqui era para os israelitas. Entendeu, abençoado? Vocês lembram quando Jesus falou, olha, não entre em casa de gentio, porque é chegado o reino dos céus, e não será da mesma maneira que vocês vão herdar o reino dos céus, como foi para os gentios. Por isso que Jesus falou ali para os judeus. Esse contexto de João capítulo 14, versículo 12, é para os judeus. Aliás, todo o contexto da vida de Jesus de Nazaré. Agora, André, nós não podemos tirar coisas de Jesus de Nazaré, aquilo que ele falou, aquilo que ele disse? Claro que podemos, abençoados. Podemos e muito. Jesus, quando falou, por exemplo, pedi dar-se-vos-á, o que hoje nós entendemos? Que o homem ele tem que desejar aquilo que ele quer receber. Porque quando o homem deseja aquilo que ele quer receber, ele começa a produzir pensamentos para alcançar o seu objetivo. E as palavras de Jesus de Nazaré, hoje, se vocês perceberem, ela é muito usada por essas pessoas que fazem livros de autoajuda. Vocês já leram o livro O Segredo? Esse livro foi um best-seller no mundo todo, aí por volta do ano de 2010, por aí, nessa faixa. Esse livro foi um dos mais vendidos e continua sendo um dos mais vendidos no mundo. Por quê? Porque é um livro que trata dessas leis, das leis de atração. Jesus falava isso. E nós podemos pegar o que Jesus falava nesses dias? Claro que podemos. E devemos. Agora, não podemos imitá-lo, é fazer o que ele fez. Como hoje, padres e pastores ensinam. Eles ensinam que esse versículo, e claro, fora do contexto, né? Eles aplicam para a sua vida. E dizem, vocês têm que imitar Jesus de Nazaré. E aí o que acontece? Você é submetido a isso, vai imitar Jesus de Nazaré. E o fato é que aquele que imita de Jesus de Nazaré não é cristão, é judeu. E veja porque não podemos simplesmente achar que imitar Jesus de Nazaré é uma coisa normal. Abra aí em Romanos capítulo 3, no mesmo capítulo que estávamos agora no versículo 27, que diz assim: onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Onde está a jactância? Foi eliminado? Aí Paulo pergunta, por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Por isso que as obras apregoadas pela falsa igreja não podem mais serem seguidas, porque a lei da fé é o motivo da nossa glória, é o motivo da nossa redenção. Por isso que quem conhece isto está reinando em vida, amados. E quem não conhece está escravo da lei dos homens, da lei das obras. Porque a lei de Moisés acabou. Esse é o fato. Você passou então a ser escravo de um homem que se diz líder espiritual na tua vida. E para que você não fique em dúvida disso, do que eu estou falando, vamos ao verso 28 de Romanos 3. Vamos prosseguindo aí. E diz: porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. E em algumas versões diz, sem o cumprimento da lei, ou sem as obras da lei. Vocês estão entendendo? Hoje nós não somos justificados mais pelas obras da lei. Nós somos justificados o quê? Pela lei do Espírito, a lei da fé.
e não a lei das obras, e não a lei de Moisés. Aí, quem está no sistema errado diz assim, mas André, Tiago diz que a fé sem obras é morte, não é assim? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, e você também já ouviu? Eu já ouvi muito. Amados, nós devemos observar o quê? Para quem Tiago escreveu sua carta. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz parte de alguma tribo? Você está disperso? Então, o que Tiago escreveu, amados, principalmente nessas questões, não serve para nós. Vocês estão entendendo? Por que então Tiago escreveu isso aqui, André? Por causa da obediência de Tiago a Jesus de Nazaré. Lembra o que Jesus disse em Mateus aos discípulos? Ele também disse a Tiago. Ele disse, Tiago, Pedro, João, Lucas foi depois, né? A todos os 12, Judas, não vá à casa de gentios, eu não quero. Porque os pactos, apesar de estarem se cruzando na linha do tempo mais tarde, mais na frente, estes não podem ser misturados. Por esta razão, Tiago falou o que falou para quem falou. E Paulo também falou para quem foi destinado a ele falar. Essa é a diferença que o sistema religioso não consegue enxergar. Uma coisa que é mais clara que o dia. Por esta razão, Paulo, escreveu naqueles dias que há um só Deus. Não é que tenha um Deus de Israel e um Deus para os gentios a partir de então. Não, há um só Deus, o qual justificará a todos. Por qual lei? Das obras? Ou da lei do Espírito ou a lei da fé? Claro que é a lei da fé. Veja lá, versículo 30 agora. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Vocês estão vendo, amados? E Paulo, sabendo que essa palavra poderia ser subvertida pelos judeus, como foi também pelos romanos, ou mesmo para alguns séculos depois, ele disse no verso 30, olha só o que Paulo diz, para uma possível subversão do que ele queria dizer. Ele diz, versículo 31, destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu vou explicar para vocês. Amados, antes o homem tinha que cumprir a lei de Moisés para ter comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Após a vinda de Jesus e sua morte, esse preço foi pago para os judeus. Entendeu? Foi pago para os judeus. E para nós gentios, André? Para nós, abriu-se um novo e vivo caminho. Só que nós não tínhamos como cumprir a lei de Moisés, porque nós estávamos separados da promessa. Porém, quando Jesus de Nazaré veio, cumpriu tanto para os judeus quanto para os gentios. Por isso que Paulo fala o que ele fala. Por isso que a lei, pela fé, a lei pelo Espírito, ela dá mais força que se cumpra o quê? Os benefícios da lei de Moisés em todos nós. Aonde nós entramos então? Nos benefícios. Nós entramos nos benefícios. Por isso que eu digo que quando Jesus jejuou, ele jejuou para mim e para você. Quando Jesus se batizou para que esse batismo fosse perfeito. Foi por isso que Jesus cumpriu toda a lei, para que todos hoje nós nos encontrássemos o quê? Perfeitos. Porque o cumprimento da lei levava o homem à perfeição, à comunhão com Deus. Amados, e crer nisso é entrar no reino de Deus. Quando você crê que tudo já foi alcançado para você, você passa a entender que está no reino de Deus. E começa o quê? A viver a lei do Espírito, a lei da fé. Amados, se Jesus de Nazaré fez perfeito, pronto e acabou. Terminou a história de sacrifícios. Só que a violação da igreja romana, misturando tudo, deu no que deu. A difícil compreensão do mistério Cristo.
Por isso que hoje muita gente não consegue acessar esse conhecimento. E hoje o sistema religioso é o ministério da iniquidade. E ele está posto nesse mundo para que você não conheça a lei da fé. Porque quando você vai para lá, no ministério da iniquidade, você só conhece o quê? A lei do pecado, a lei das obras, a lei de Moisés. Porque ao conhecer esse ministério, isso começa o quê? A te corromper. Isso começa a fazer mal à tua mente. Começa a te destruir. E nos dias de hoje, isso, amados, essa destruição, que eu estou falando do sistema religioso, está estampado nos noticiários. Todos os jornais do Brasil inteiro têm notícias falando acerca do povo que hoje está dentro do ministério da iniquidade. Eles são hoje figuras proeminentes no Brasil. São figuras de alta relevância nesse Brasil. Eles estão comunados com o poder. E amado, se você chegou até aqui, é porque Deus te capacitou a crer o quê? Na lei da fé. E isso é a diferença tua para o mundo. E é por ela que nós andamos. E é por ela que nós nos movemos. E é por ela que nós sentimos. E é por ela que nós pensamos. Se essa lei te capacitou para enxergar o que ninguém enxerga, veja quantos bilhões de pessoas ainda estão enganadas por Roma, amado. Pelo ministério da iniquidade. E hoje você é o quê? É um livre. Hoje você é um livre. Então essa lei, ela te capacita o quê? Essa lei te capacita a enxergar o que ninguém vê. Ela é capaz de tudo, ela é capaz de te conduzir. Ela é capaz de se mover em ti. Ela é capaz de falar por ti. Amados, esse espírito de fé, essa lei da fé é o que nos prospera. Esse espírito de fé é o que nos cura. Esse espírito de fé é o que nos faz ser mais que vencedor em todas as coisas. E à medida que nós vamos deixando as velhas doutrinas para trás, porque nós ainda carregamos ranços dessa doutrina. Isso é um fato, amados. Por isso que precisamos a cada dia nos descontaminar dessas doutrinas. E isso é um fato quando nós observamos, quando os abençoados chegam do sistema religioso, eles têm um monte de dúvida. Fica um monte de irmãos perguntando, porque realmente, e é uma coisa natural, as dúvidas vão vir. Por quê? Porque nós queremos estar alinhados com as coisas do reino. Quando ouvimos essa palavra pela primeira vez, nós queremos estar alinhados com isto. Mas o ranço religioso ainda está muito presente. Aí vem o quê? As dúvidas. Dúvidas como assim? André, como eu devorar? Eu tenho que me ajoelhar? Eu tenho que ficar de olho fechado? Como eu oro? André, eu posso interceder por alguém? Essas perguntas estão sempre na cabeça dos abençoados. Só que à medida que nós vamos amadurecemos dentro do Evangelho do Reino, nós começamos o quê? A reaprender as coisas. Nós aprendemos o quê? A ressignificar as coisas em nossas vidas. Passamos a descobrir isso tudo com conhecimento, amados. Passamos a descobrir que os nossos joelhos, eles foram trocados por uma mente submetida ao Evangelho do Reino. O que é um joelho dobrado, uma carne dobrada, diante de uma mente dobrada ao conhecimento da verdade? Nós descobrimos que a intercessão que antes fazíamos por alguém, né, ela não significava, ela muitas vezes não passava do teto. E hoje, quando nós fazemos menção ou intercessão de alguém, isso parte de uma confiança. Qual é a confiança que nós temos? Que está tudo bem. Amados, está tudo bem. Vocês sabem como se intercede hoje? Eu vou interceder por vocês. Eu não preciso me ajoelhar. Eu não preciso levantar as minhas mãos. Eu não preciso levantar de madrugada. Porque Deus não aceita estas coisas. Eu apenas digo, sabe o que eu digo? Eu digo, vocês são todos abençoados. Para nós nada falta. Tudo está bem. Estamos perfeitos, estamos completos. É isto que eu digo quando eu lembro de vocês nas minhas orações. Que haja saúde entre vós, que haja conhecimento entre vós.
Vocês estão entendendo? Então essas coisas surgem com as dúvidas por causa do ranço religioso que nós aprendemos, as doutrinas. Amados, eu sei que o Deus que me revelou, o Deus que cuida de mim, é o mesmo Deus que está em sua vida e que cuida de você também. E só tem isso, amados, quem crê na lei da fé. Porque ela não se baseia mais nas profecias de qualquer profeta bíblico, e nem muito menos nestes que se dizem ser profetas nos dias de hoje. Amados, essa lei se cumpre porque Cristo venceu. É isso que nos dá a garantia que isso é verdade. Cristo venceu. Estão entendendo, amados? Então nós estamos chegando ao fim de mais uma mensagem rápida, uma mensagem full, né? Uma mensagem full time, em que nos mostrou o quê? A diferença daquilo que nos foi revelado e daquilo que o sistema religioso ainda crê, que é a lei das obras, e a nós a lei da fé. E hoje passamos a entender um pouquinho mais que aqueles que ainda estão submetidos ao ministério da iniquidade, que é o sistema religioso, usam seus corpos como garantia de serem atendidos por Deus. E nós o quê? Usamos a mente, porque somente em espírito e em verdade podemos agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem serve a Deus através de seu corpo está na carne. Estão sob a ira eterna de Deus. Porque carne e sangue não herdam. Carne e sangue é inimigo de Deus. Enquanto que nós sabemos que não podemos agradar a Deus através das obras da lei, as obras do corpo de carne. Por isso que a nós foi revelado o quê? O evangelho do reino, que nos reeduca, que ressignifica as coisas para nós. E isso se dá o quê? Através do espírito da fé. E que hoje, através dessa lei, da lei da fé, existimos e somos livres na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.